Muito boa tarde, Lana. Boa tarde, Cristiano Panvec. Boa tarde, Brasil. Aqui começou quente a semana, como terminou a semana passada, né? É do jeito que se elevou a temperatura, sobretudo à noite, na sexta-feira, com o fim de semana seguindo na mesma toada, tinha que começar mesmo quente a segunda-feira desta semana, e daqui a pouco a gente vai contar os detalhes, inclusive, não só os detalhes, mas também comentar a reunião de governadores sobre, principalmente, né, sobre a crise institucional que se estabeleceu da relação entre os poderes executivo e judiciário. Pois é, o João Pedro Melo acompanhou todos os detalhes desta reunião, está conosco aqui para trazer um balanço do que foi esse Fórum dos Governadores hoje, a partir de Brasília, mas também hoje em dia com a pandemia, pouco presencial, pouco virtual. João Pedro acompanhou tudo, né, João? Boa tarde para você. Para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente estava de olho nessa reunião, né, que ocorreu por conta dessa crise entre os poderes da República. Hoje, 24 governadores de estado, além aqui do Distrito Federal, tiveram uma reunião. Essa pauta inicialmente seria econômica, com pontos da reforma tributária, mas a questão mudou diante aí dessa crise, como a gente falou. Fato é que o tom foi elevado após o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lembrou que todos os estados são parte da União e que os poderes devem se respeitar. Com argumentos, mas não com ataques pessoais, com ataques às instituições de onde vem a contestação a nós. Então é grave, de fato, o que vivemos no Brasil e acho que exige, da nossa parte, a união é a soma das partes, a soma dos estados. Somos governantes, governadores dos estados que compõem esta união, esta federação, e devemos nos posicionar. Bom, também foram discutidos pontos econômicos. Reforma tributária também entrou na pauta, mas falo dela daqui a pouquinho. O ponto principal da questão econômica foi o preço dos combustíveis, já que a gasolina está ultrapassando a casa dos R$ 7,00 em vários pontos do país. Ao comentar esse tema, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, apontou que é mentira o fato de que o preço da gasolina subiu por conta do ICMS. Que a culpa do aumento dos combustíveis é por conta do ICMS dos estados. Isso não é uma realidade, isso é uma grande falácia que se coloca em relação aos estados. O que nós temos é que já houveram esse ano 9 reajustes de combustíveis. Isso é que está gerando. Isso é gerado também por conta de um assunto que nós debatemos e que vamos continuar debatendo, que é a instabilidade política por que passa o Brasil, que faz o dólar chegar a quase R$ 6,00. E aí puxa todo o preço dos combustíveis. Bom, Ibanez também criticou trechos da reforma tributária, agora sim, proposta pelo governo federal. Ele afirmou que Paulo Guedes cometeu um enorme erro e que esse texto não vai de forma alguma simplificar os tributos. Os governadores também avaliaram que é preciso valorizar questões como o Pacto pela Vida, além de pensar nos números de mortes e casos da Covid. O governador da Bahia, Rui Costa, avaliou que não é razoável o rumo que o país está tomando e que é preciso tomar decisões para manter a democracia e melhorar os parâmetros do país. Além de ameaçar a democracia como modo de vida, ameaça e é uma tragédia para o emprego, para a renda, para os investimentos. É notório a repercussão desse comportamento do presidente nos investimentos externos no Brasil e o grande prejuízo que isso trouxe para a economia dos estados. Ataca o STF, ataca a Justiça, ataca todos aqueles que, eventualmente, são defensores da democracia. Bom, existe agora, então, depois dessa reunião de hoje, a expectativa de um novo encontro, só que dessa vez entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro. A ideia é melhorar o diálogo e tentar resolver de uma vez por todas essa crise entre os poderes. João Pedro Melo ao vivo de Brasília, valeu, João. Ô Cláudio, será que rola mesmo essa reunião entre Bolsonaro e governadores? Diante do que se ouviu, é improvável, né? Não, eu acho que é possível sim, é possível sim, mas desde que tenha ali uma combinação prévia de, como é que eu diria, de atitude, né? Porque a gente viu que a última tentativa que se fez de reunir o presidente com os governadores, o governador de São Paulo aproveitou a oportunidade para xingar o presidente da República, né?
através de videoconferência, ele não admitiu aquilo, etc., e deu no que deu. Ou seja, a reunião foi absolutamente um fracasso. E será um fracasso novamente se acontecer algo semelhante, né? É preciso discutir em termos elevados, né? O problema é que as pessoas estão muito, todos os atores envolvidos nisso, estão muito direcionados à campanha eleitoral do ano que vem. Governadores que estão preocupados com a própria reeleição ou com a eleição do seu sucessor, ou então, e como é o caso, como são os casos dos governadores de oposição, né, são 12 ao todo, preocupados com digamos assim, em tornar mais, em facilitar, né, a candidatura que eles apoiam do ex-presidente Lula. Quase todos, ou se não todos, apoiam a candidatura do ex-presidente Lula. Está todo mundo ali interessado em diminuir a força, de desgastar ainda mais a força do atual presidente, a força eleitoral dele, para favorecer. Então, assim, enquanto tiver quando o que estiver presidindo as intenções for a questão eleitoral, isso não vai a lugar nenhum, né? Mas assim, pior do que isso é o seguinte, não há a menor possibilidade disso dar certo, né? Não tem como eles mudarem a atitude, o depoimento, o discurso, a tal da narrativa. Detesto essa expressão, mas é uma expressão da moda. Mas, enfim, enquanto o que eles farão é sempre essa coisa aí. A reunião de governadores de hoje foi motivada foi uma iniciativa daqueles 14 governadores, 12 dos quais de oposição, metade dos governadores, portanto, que assinaram uma nota de apoio ao Supremo Tribunal Federal na semana passada. Eles tentaram, a reunião de hoje, atrair o apoio dos demais governadores e não conseguiram. É preciso lembrar esse detalhe aí. Não foi consensual durante a reunião qualquer atitude mais agressiva em relação ao presidente da República, como queriam os governadores de oposição. Fala-se na questão da defesa da democracia. Quem é que não defende a democracia? Eu acho que todo mundo, né? O que a gente tem visto aí é declarações do próprio Bolsonaro, dos seus ministros, do ministro da Defesa, dos ministros que são generais da reserva, todos defendem a democracia. O presidente da República, durante 28 anos, ele cresceu, ele nasceu politicamente, cresceu, né, prosperou politicamente até virar presidente da República ao longo de 28 anos na democracia. Ele foi eleito presidente da República com uma votação consagradora no jogo democrático. Foi lá, ele não deu golpe para virar presidente, né? Então essa narrativa de que a democracia está correndo risco, de que negócio de golpe, é tudo discurso político para tentar vincular o atual presidente a talvez ao regime militar, né? Quando se deu o golpe de 64, ele tinha 10 anos de idade, ou menos, 9 anos de idade, né? Então fica difícil imaginar que um garoto de 9 anos estivesse ali pilotando algum tanque de guerra para derrubar o João Goulart, né? Então, assim, mas como ele tem ligações com os militares, tem essa narrativa, novamente, né? Essa expressão detestável, de que ele tem a intenção, etc. e tal. Até agora, o que o presidente tem feito como ele diz, né? Dentro das 4 linhas ali da Constituição. Muita gente considera, ou muitas entidades, inclusive da área jurídica, né, cometeram o erro de divulgar notas de protesto contra o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, classificando isso como uma atitude autoritária, classificando isso como ilegal ou inconstitucional. Não, o que ele fez é direito dele fazer. Aliás, quem reconheceu isso foi o próprio presidente do Senado, ainda na sexta-feira à noite, o senador Rodrigo Pacheco, quando disse que o presidente tinha o direito de fazer aquilo, mas ele considerava, e de fato não tem como considerar de maneira diferente, né? Ele considerava que o pedido de impeachment não iria prosperar. Menos pelo teor, pelo conteúdo, que não é suficientemente forte para deflagrar o processo do impeachment, já não é forte, mas conta menos isso do que o clima político. Não há clima político para isso, para impeachment. E o presidente do Senado, inclusive, disse isso. Não há nem clima para impeachment de ministro do Supremo, nem de impeachment do presidente da República. Mas reconheceu que ele tem o direito, como cidadão, de fazer o que fez.
né? Afinal de contas, o que ficou patente, né, de sexta-feira para cá foi uma coisa muito curiosa, aquela história de que impeachment nos olhos do outro é refresco, né? Tem uma centena de pedidos de impeachment contra o Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Quando ele faz um pedido contra um ministro que é uma espécie de líder da bancada de oposição no Supremo Tribunal Federal, e aí vira um atentado à democracia, né? Não, tá dentro do jogo democrático. Eu acho que o presidente cometeu um erro político, porque, afinal de contas, eu estou falando da lógica, né? Se você for pensar de acordo com a lógica, Cris, o presidente pode ter cometido um erro político na medida em que esse pedido de impeachment não vai dar em nada mesmo, né? Não tem a menor dúvida de que... Aliás, sabíamos disso desde aquele almoço da semana passada, quando o próprio Rodrigo Pacheco almoçou com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, para dizer a ele, para tranquilizar, olha, não vai prosperar, o presidente pode até apresentar, mas vai para o lixo, ou vai para a gaveta, né? E foi exatamente o que aconteceu. O presidente avisou, pelo menos uns 10 dias antes, que faria isso. E ele o fez. Qual é o problema? O destino é a lata do lixo, é só isso, né? Mas é um direito que ele tem como cidadão e como presidente. Qual é o segundo erro político dele, que eu acho que foi um erro sério, grave? Não sei se haveria ou haverá possibilidade de consequências do ponto de vista jurídico, mas ele não poderia ter feito o que fez, utilizando-se da AGU para patrocinar o pedido de impeachment. Eu acho que essa iniciativa tem que ser eventualmente até dele, pessoal, ou de algum político, de alguém, sei lá, que o representasse, o partido político que o apoia, seja de quem for. Mas a AGU não podia ter se envolvido nisso, porque é um órgão, que faz a defesa dos interesses do Estado brasileiro em quaisquer ações que tramitem nos tribunais superiores. É a AGU que está ali defendendo os interesses dos 3 poderes. Então, assim, usar a AGU para fazer isso me parece um erro sério, um erro grave. Mas, no mais, olha, o que é que vai... Me perguntou ontem, tinha um grupo de pessoas, políticos, ministros do Supremo, não sei o que, aí me perguntaram o que é que ia acontecer esta semana. Nada. Não vai acontecer nada. Assim, do ponto de vista da consequência. Vai acontecer que quem não gosta do Bolsonaro vai insistir nessa história de que ele é autoritário, que a democracia está sob ameaça, não sei o que e tal, até o próximo assunto relevante, tomar conta das manchetes, talvez através da CPI, não sei. Mas, assim, do ponto de vista de consequência disso, não acontecer nada. O presidente do Senado não deve se demorar, porque afinal de contas são apenas 100 páginas, né? Ele não deve se demorar, talvez 2 dias, 3 dias, para mandar aquilo para o arquivo, né? Para arquivar a representação do presidente da República. E portanto, assim, o máximo que pode acontecer é isso, é esse negócio acabar no arquivo.